Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bom, eu tentei fazer um vídeo um pouco mais avançado, com a tecnologia mais avançada, mas não foi possível ainda, tá? Assim que possível, eu vou me virar nos 30 aqui pra conseguir, pra melhorar pra vocês, tá bom? Nós vamos continuar falando dos biomas, agora vamos entrar na questão de cada bioma para falar de suas características, ok? Qualquer dúvida, vocês postem lá no portal, isso é importante, para saber até se vocês estão conseguindo acompanhar muito bem as videoaulas aí, ok? Então, seguimos aqui com o nosso conteúdo. Então, aqui nós temos o bioma Amazônia. É um maior bioma brasileiro e ele se estende por vários países como Peru, Colômbia, Venezuela, Bolívia. Na região norte é a área onde ele mais se concentra, tá? Mas ele também abrange nordeste e centro-oeste do Brasil. Características: é um clima bastante quente e úmido, porque ele está muito próximo à linha do Equador, que é uma área, né, que recebe bastante luz do sol o ano inteiro. Então, raramente lá você vai botar uma blusa de frio, porque sempre é muito calor. E aquele ambiente aquele ambiente abafado. Então, às vezes a gente reclama quando tá muito quente aqui, que tá quente e abafado, mas lá é bem pior, tá? Temperatura média anual 28 graus Celsius, tá? Então pode ser um pouquinho abaixo disso, pouca coisa, e pode ser um pouquinho acima disso também, tá? Tipo 35 graus, que é super quente, tá? Pluviosidade lá anual é de 2.000 a 300 milímetros. Então, comparado com outros biomas, como o Cerrado, que vai de 1.200 milímetros a 1.800, é o índice pluviométrico muito alto da região amazônica, tá? Porque chove todos os dias lá, praticamente. Então, se você tá no meio da floresta, você vai ter que enfrentar chuva, tá? Todos os dias chove. Até se você estiver fazendo uma expedição nessa floresta, tomar muito cuidado, porque a umidade pode causar vários problemas de saúde, problemas respiratórios, problemas de cicatrização da pele, tá? Então, tem que estar muito preparado para estar nessa região aí, né, desbravando uma área de floresta amazônica. Porque, né, existem muitos pesquisadores atuando nessa região em busca aí de descobertas importantes para a medicina, né, para desenvolver produtos, cosméticos. Então, existem aí vários pesquisadores envolvidos aí nesse bioma em busca de coisas que podem contribuir para a sociedade. Esse bioma tem 3 características importantes. Então, se você parar para olhar, dentro da floresta amazônica, dentro do bioma, tem 3 tipos de florestas: mata de igapó, mata de várzea e mata de terra firme. A mata de várzea e mata de igapó são áreas em que algumas épocas do ano ficam alagadas, tá? Épocas onde chove muito. Mas lá não tem uma estação assim bem definida de estação chuvosa, estação seca, tá? Lá chove sempre muito o ano inteiro e tem épocas que chovem mais. Então, aqui a mata de várzea é uma área que fica alagada por um certo período, e a de igapó é um período mais extenso. Mas existe uma troca de nutrientes entre a floresta e o rio nessa época. Então, é muito importante aqui, porque existe uma reciclagem de nutrientes. Quem que vai ser beneficiado com esses nutrientes? O solo, que vai nutrir a vegetação, e os peixes e muitos animais que vivem dentro dos rios, tá? Então, para esses seres vivos, é muito importante que ocorra essas inundações em determinadas épocas do ano. Por conta dessas áreas de inundação, aqui, como vocês podem ver nessa imagem, muitos peixes aproveitam essas áreas, né, para poder depositar os ovos num período em que ficar alagado aqui, os ovos vão ficar mais seguros próximos às árvores, né? Então, é uma segurança para a prole, né? Para os alevinos saírem dos ovinhos, né? E poderem dar uma continuidade na espécie. A várzea
aqui é uma área de várzea que não se encontra alagada, mas ela pode ser alagada por um certo período, tá? Então, você vê aqui que é uma vegetação que tem um espaço entre as árvores, tem pouca vegetação rasteira, tá? E por conta dessas inundações, a população ribeirinha constrói casas próximas aos rios, e com isso elas têm que construir casas de palafita, porque em certas épocas o rio vai inundar, né? Vai aumentar o nível do rio, e essas casas precisam estar preparadas, né? Então, normalmente os ribeirinhos constroem, até são chamados de ribeirinhos porque moram na beira dos rios, constroem as casas próximas aos rios porque a estrada para ele, o rio para eles é a estrada, é o único acesso para a cidade, para outras áreas, né? Então, por isso a importância de morar próximo aos rios. E muitos também vivem da pesca, né? Que é a principal atividade econômica para alguns ribeirinhos aí. Aqui há uma área, uma época em que já está alagada, né? Então, aqui estão todos em segurança, os animais também, eles constroem galinheiros também, num ponto mais elevado, o gado fica num lugar confinado num lugar mais elevado também, estão todos em segurança. O solo, né? A gente pensa que o solo da floresta amazônica é muito rico porque tem muita vegetação, mas é um solo muito pobre. É um solo, é uma mistura de areia e argila, né? Então, a matéria orgânica ali está em grande quantidade, porém, né, na medida que essas folhas, por exemplo, restos de animais, vão sendo decompostas, como tem muita vegetação, rapidamente os vegetais absorvem os nutrientes, então não dá tempo desse solo se enriquecer, tá? E também por conta do solo ser bastante arenoso e argiloso, é uma mistura, não é um solo ideal para agricultura, por exemplo. Então, a gente não vê muito o cultivo de leguminosas como feijão, soja, nessas regiões. A gente vê mais a pecuária, né? A extração de madeira, o garimpo, são atividades econômicas que impactam bastante a região amazônica, tá? Mas existe essa questão aí de compreender, é importante compreender por que o solo não é rico, tá? Então, a taxa de absorção de nutrientes pelas plantas é muito rápida. E a região amazônica não é só rica em biodiversidade, né? Biodiversidade é vida, né? Então, diversidade muito grande de vida. Então, também tem uma questão cultural muito importante, que é preservado. Hoje a gente conhece, né, a famosa festa do Rei Bumbá, desculpa, gente, do Boi Bumbá. Existem muitos tipos de alimentos que a gente consome no nosso dia a dia aqui, da região amazônica, por exemplo, o colorau. Se extrai do urucum, a semente é triturada, é moída até formar esse pozinho. A população local, os indígenas, os ribeirinhos, eles têm grande importância no apoio que eles dão para os pesquisadores, tá? Então, por exemplo, uma picada de cobra nessa região, os índios tratam com urucum. Olha que interessante. Lógico que, né, não se compara ao soro antiofídico, mas é o que eles têm disponível muitas vezes. Então, eles têm uma cultura, um conhecimento muito rico e que contribui muito para a sociedade em si, né? Aqui, uma índia, ela tá fazendo a tapioca usando a farinha de mandioca, que eles, né, trituram a mandioca, tudo manualmente. E a mandioca, ela tá presente na comida brasileira em geral, né? Então, é uma base para eles alimentar muito importante a mandioca. A fauna muito rica, né? Aqui nós temos onça pintada, várias espécies de sapos, e quanto mais colorido for, mais perigoso é. O boto, mas também temos o peixe-boi, a arara canindé, a anta, a surucucu,
é uma cobra bastante agressiva e bastante ela é peçonhenta, o veneno dela é potente, tá? Bem perigosa. A fauna também é extremamente rica. Nós temos a Vitória régia, ela é uma planta símbolo do Pantanal. O guaraná, o urucum, que eu falei para vocês que dele a gente pode obter o colorau. A castanha do Pará, açaí também é uma região onde a gente pode encontrar o açaí. As seringueiras, né? Aqui na região sudeste a gente encontra a seringueira falsa. Tem muitos lugares, até em Quitaúna, em Osasco, a gente encontra algumas. Mas essa é a seringueira que se extrai o látex para fazer a borracha. Lógico que aqui não é uma área de floresta natural, tá? Isso daqui é uma área só para seringueiras, né? É tudo reflorestamento aqui para extração do látex. E aqui alguns impactos que a região amazônica vem sofrendo, o desmatamento, né? As queimadas, não dá para ver nessa imagem direito, mas aqui é as queimadas. E aqui é uma área de garimpo. O garimpo, ele não só desmata, pessoal, mas ele também impacta o solo e às vezes leva décadas e décadas para poder se regenerar a vegetação, né? Recuperar esse solo é muito complicado. E aí, a importância da chuva, né? Aqui eu coloquei uma charge onde as pessoas estão se perguntando onde está a chuva, né? Para onde ela foi. E para a gente poder refletir que é importantíssimo preservar qualquer bioma, mas a região amazônica, se a gente não, se continuar nesse nível que está de desmatamento, nós vamos cada vez mais sofrer consequências com a falta de chuva, né? Porque ela vai interferir no regime de chuva nessas regiões aqui do Brasil. Centro-Oeste, Sul e Sudeste do Brasil dependem da umidade da floresta amazônica para a produção para ter a chuva. Então, a gente tem que se conscientizar e principalmente os governantes, né? Sobre essa importância da preservação. Então, pessoal, qualquer dúvida vocês postem no portal. E um beijo para vocês. Fiquem com Deus.